Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos... Obrigado, irmãos, por estar conosco, Um participando. abraço para todos. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de leitura da Bíblia. E eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e como ela mesma diz, ela é inspiradora. E espero que esse curso tenha sido para você inspirador, da forma como nós apresentamos, né? E te dê realmente vontade, motivação para que você estude e leia a palavra do Senhor com bastante alegria, bastante profundidade e mais ainda, possa retirar dela a lição para a sua vida, né? Que Deus possa falar ao seu coração. Nós estamos na aula 3, vamos fazer uma breve recapitulação das outras aulas e prosseguiremos nesta aula e assim estaremos aprendendo um pouco mais a ler e estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tenha uma boa aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos começando a nossa terceira aula e eu creio que muitas coisas nós aprendemos nessas duas aulas anteriores e na nossa aula introdutória. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários e pode entrar em contato conosco para que a gente possa melhorar, desenvolver melhor essa aula e você aprenda realmente com vontade a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia. Muitos não têm esse conhecimento, mas estamos assim, dessa forma, fazendo de uma forma bem simples, para que todos possam entender, principalmente aqueles que nunca tiveram acesso à Bíblia, não conhecem, e nós procuramos mostrar que não é tão difícil assim. Claro, tem as suas complexidades, mas podemos também aprender de alguma forma, mesmo do nosso jeito, bem simples e bem direto também. Vamos também apresentar alguns métodos e algumas formas de estudo, tá? Nesta aula aqui, nós vamos falar sobre... nós vamos tentar mostrar alguma coisa mais sobre abreviações que nós tivemos, né? E vamos dar algumas dicas de como você ler a Bíblia, tá? Então, isso aí é importante, essa aula será importante. Preste atenção e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação das aulas anteriores, principalmente da última, aula número 2. A Bíblia, como eu disse, é um livro, né, que contém muitos livros, né? A palavra Bíblia significa livros, e a Bíblia tem 66 livros nela, né? Então, são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. São vários livros compilados num só volume, né? Podemos dizer que a Bíblia é um volume de livros, né? E isso é para nosso entendimento, né? Então, nós vamos mexer um pouco aqui para tentar visualizar melhor o que nós estamos querendo mostrar, né? Deixa eu ver como que eu fiz da outra vez, que já vai nos dar uma amplitude melhor, né? Acho que assim é. Vamos lá, vamos voltar aqui para que a tela fique de forma que você consiga visualizar os textos, tá? Muito bem, vamos lá. Melhorou, né? Não, então tá bom.
É assim, a gente vai aprendendo também a mexer aqui, né? Vamos fazer essa recapitulação, né? A Bíblia está dividida em duas partes, né? Como eu falei, Antigo e Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é aquele período da criação até o nascimento de Jesus. Nós já falamos muito sobre isso, né? Antes de Jesus. É por isso que é chamado de Antigo, né? Ele tem assim 1.600 anos mais ou menos antes de Cristo. Então nós temos assim esse período muito grande que nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento, né? Testamento significa pacto, acordo, aliança, né? Então é a aliança que Deus fez com o homem. A primeira aliança foi lá na criação, e a nova aliança a partir de Jesus. E o Novo Testamento inicia exatamente quando Jesus nasceu, conta a história da vida de Jesus, né? E depois do nascimento da igreja, o crescimento da igreja, as cartas que nos ensinam como viver, enfim. O Novo Testamento é depois de Jesus, né? Então, isso aí que nós aprendemos. Aprendemos também que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Isso para facilitar também a nossa leitura, para nós acharmos um texto. Isso não foi, claro, não foi escrito dessa forma, né? Isso veio bem depois, 15 séculos, 16 séculos depois, né? E isso facilitou bastante você encontrar textos, você ter aí algumas referências, né? Então, nós explicamos um pouco sobre isso. Temos alguns livros que são fáceis de achar, né? Talvez você tenha alguma dificuldade no início, mas depois você vai pegando o jeito, né? É tudo assim, né? No começo é sempre difícil, é complicado mesmo, né? Você não tem aquela intimidade, familiaridade, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Aí eu coloquei alguns livros que são fáceis de achar, por exemplo, Gênesis é o primeiro, né? É o início, né? Gênesis significa início, começo. Depois vem os outros livros. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Se você voltar a sua Bíblia, lá no finzinho tem o livro de Apocalipse. O livro de Salmos, eu expliquei que ele fica bem no meio da Bíblia, mais ou menos. Ele faz parte do Antigo Testamento. E se você pegar a sua Bíblia assim como a minha, dividir ela mais ou menos no meio, assim, ó, você vai encontrar o livro de Salmos. Está aqui Salmos, né? Não sei se vai dar. A câmera está invertida, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Olha lá. Então a câmera está invertida, mas é o livro de Salmos, né? É um livro poético, um livro devocional, então é fácil de achar. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Na outra aula também nós explicamos para vocês como é que faz para achar o Novo Testamento. O Novo Testamento fica no final da Bíblia. Se você dividir a Bíblia, a Bíblia, em três partes, né? Três partes, mais ou menos iguais. É difícil você ter uma base. Você divide em três partes. Então, a terceira parte final, do fim, já é o Novo Testamento, né? Já é o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, que é o primeiro livro, e termina com Apocalipse, né? Mateus, que faz parte dos evangelhos, né? Que conta a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, são 4 evangelhos. Já começa assim, começa lendo, começa falando sobre a vida de Jesus. Depois nós aprendemos também sobre abreviações, né? Aí nós vimos lá, por exemplo, Gênesis 5,14. Gênesis 5,14 significa livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 14. Quando está assim, Gênesis, ou GN, né? Que é a abreviação. GN 5,14 quer dizer livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 14. Né? A separação aí com 2 pontos e algumas referências está com um ponto só e outras referências está com uma vírgula, mas geralmente é assim. O livro primeiro, depois o capítulo, depois o versículo.
né? Então, isso nós aprendemos na semana passada. Vimos também, tem outro exemplo de abreviações, né? Abreviação, que é 1 Reis 2:5, né? Aí como você lê isso? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 5. Né? Quando tem um número na frente do título do livro, quer dizer que é primeiro, ou segundo, ou terceiro, de acordo com o livro ali. Né? Se é uma carta, é primeira, segunda, terceira. No caso aqui é um livro. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 5. Né? Então, isso nós aprendemos também na lição anterior. Muito bem, como ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Agora nós vamos partir mesmo para a nossa terceira aula. Então, vamos dar algumas dicas fundamentais, importantes, imprescindíveis para aquele que está iniciando o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Como ler a Bíblia? Há diversas maneiras de se ler, de se estudar a Bíblia. Nós vamos passar alguns métodos, mas claro que são métodos que as pessoas inventam para melhorar, para desenvolver aí a sua habilidade de estudar, de ler, enfim. Aí você vai descobrir, você vai escolher aí o melhor método para você, né? Mas independente do método, é necessário que você tenha um foco, né? Que você saiba o que você quer, né? Se você quer ler para conhecer mesmo a situação que está ali escrito, para você entender, para você se aprofundar, né? Ou você quer ler de uma forma devocional, nós vamos explicar o que é isso, né? Isso é importante. Você tem que ter um foco, você tem que determinar no seu coração uma meta. Vou fazer isso, quero ler assim, dessa forma. E agir em cima disso, né? E trabalhar em cima disso, para que nada possa atrapalhar a sua leitura e seu estudo, seja de qualquer livro, né? Eu acho que você deve ter aprendido isso na escola, né? E na questão da Bíblia, é a mesma coisa, né? Não é ler por ler, fazer leituras aleatórias, sem saber, né, o que está fazendo, sem ter consciência. Apesar da Bíblia ser um livro que fala de coisas espirituais, fala de Deus, fala de coisas assim, relativos às coisas espirituais, né? É um livro também que ele tem que ser entendido de uma forma racional também, né? Você tem que entender de uma forma racional. Não vai dar para entender tudo racionalmente, porque muitas coisas dependem da fé, né? Daquilo que, se você crê realmente naquilo. Se você não crê, não adianta, né? Se você, eu quero ler a Bíblia para conhecer a Bíblia, mas eu não creio na Bíblia. Não, se você não crê naquilo que está escrito, então não adianta, né? Aí você vai achar que aquilo é uma fantasia, que aquilo é um mito, que é uma fábula. Não. Ou você acredita, ou você crê que é a palavra de Deus, que aquilo vai te transformar, vai transformar a sua vida, aquela leitura vai ser importante, vai ter uma relevância. Se você não crê nessas coisas, então não adianta, né? Ler por ler. Muita gente conhece a Bíblia até, mas não dá a mínima importância, não tem uma proximidade com Deus, né? Ou não sente nada quando lê, né? Então a Bíblia, ela é importante, ela é inspiradora, ela fala ao nosso coração, né? Ela fala de Deus, ela fala das coisas espirituais, ela fala da vida, e nós precisamos aprender a estudá-la, aprender a lê-la, e isso é muito importante, né? Então vamos lá, como ler a Bíblia, né? Primeiro, foco, né? Tenha foco, né? E não desvie o seu caminho. Trabalhe sempre em cima desse foco que você mesmo estipulou para a sua vida, você mesmo determinou. Então vamos lá, né? Como começar, né? Como começar? Então vamos passo a passo, vou dar umas dicas e você vai assimilando devagarzinho, sem pressa, né? Não adianta você querer aprender as coisas assim apressadamente, né? Mas tenha o foco e seja direto naquilo que você for fazer. Então vamos lá. Como começar? Primeiro,
Deixa eu só consertar aqui, que tá aí, ó. Como começar, tal. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Como começar. Ore antes de ler. Ore antes de ler. O que isso significa, né? Para nós, os cristãos, os cristãos são todos aqueles que creem em Deus, creem em Cristo, têm Jesus Cristo como centro da sua vida, seguem essa religião. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma forma de expressão e para que você entenda, para que você possa ter essa compreensão. Segue o cristianismo, né? Aqueles que buscam a Jesus Cristo, tem Jesus como centro. Então, nós que somos cristãos, nós procuramos sempre pedir a Deus a orientação espiritual, né? O que é isso? É você orar e pedir ao Senhor que te dê a iluminação, que te fale ao seu coração, né? Por isso que eu falei no começo que quando nós estudamos a Bíblia, precisamos crer nela, né? Crer que Deus vai falar através dela, né? Isso é muito importante. Se Deus falar através dela no seu coração, é necessário que você tenha essa abertura, né? Que você tenha essa consciência de que não é apenas você ter o conhecimento intelectual, né? O conhecimento racional, se você não tiver a obediência espiritual, ou seja, obedecer aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo dirigido pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos orar antes de ler, né? Pedir ao Senhor, faça uma oração simples, né? O Senhor ouve a sua oração. Não precisa pedir para ninguém fazer essa oração, né? Não precisa pedir para o pastor, para o padre, ou para o bispo, ou para o apóstolo, não sei para quem. Não, mas você mesmo, a própria Bíblia ensina isso, que você pode ir direto a Deus, falar diretamente com Deus, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Né? O próprio Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Então, se ele nos deu essa orientação, essa promessa, é só crer nisso e trabalhar em cima disso e pedir, Senhor, me mostra a tua palavra, me mostra o que eu preciso saber, né? Quais são as lições que eu devo tirar desse texto e me abençoe, em nome de Jesus. Essa é a oração básica que nós fazemos. Mas a oração, ela vem do seu coração, são as suas palavras, é a maneira como você conversa com Deus. Então, é você e Deus, não precisa ninguém ficar sabendo. Uma oração simples, direta, objetiva, né? Então, nós aprendemos que precisamos ser objetivos nas nossas orações, né? Não fazer orações aleatórias, sem objetivo, ou palavras jogadas ao vento, palavras repetidas, né? Não adianta, né? O que adianta é você conversar. A oração é uma conversa de você e Deus, entre você e Deus. Então, ore sempre quando você for ler a Bíblia, ore e busque a Deus, busque a orientação para que Deus, através do Espírito Santo, esteja tocando a sua vida e mostrando as lições que ele tem para o seu coração naquela leitura. Então, ele vai falar. A gente crê que quando nós oramos, nós falamos, né? E quando Deus fala, ele nos fala através da sua palavra, né? Então, é por isso que nós chamamos a palavra de Deus, né? Porque aí é um diálogo, né? Você ora, você fala com Deus e Deus fala com você através da palavra. E essa palavra pode ser lida, pode ser pregada, pode ser cantada, né? Às vezes alguém canta um texto da Bíblia, Salmos, por exemplo. Salmos são livros cantados, né? E de repente alguém canta uma música com aquele texto bíblico e aquilo toca no seu coração. Então é Deus falando, né? Então a gente precisa ter assim essa visão, essa percepção espiritual para ouvir e ver Deus agindo na nossa vida.
Muito bem. Primeira coisa, antes de você ler, ore. Ore antes de você ler, tá bom? Segunda coisa, vamos lá. Comece pelo Novo Testamento, né? Por que nós ensinamos isso? Porque o Novo Testamento começa com Jesus, né? É bem mais fácil nós entendermos a história, né? Lá os primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, são evangelhos, são chamados de evangelhos. Os evangelhos contam a história de Jesus, o seu nascimento, os seus milagres, as suas mensagens, a sua traição, né? Que ele foi traído, ele foi preso, foi julgado, foi morto, mas também foi ressuscitado, né? Deus ressuscitou o seu filho. Então, a história de Jesus está lá nesses livros. Por isso que nós sempre falamos, comece pelo Novo Testamento. É mais fácil do que você ir lá. Talvez você tenha curiosidade de começar a ler lá do primeiro livro, Gênesis, a criação. É até interessante você ler um pouco sobre a criação, mas vai chegar um certo momento que você não vai entender o caminho que a Bíblia está levando, né? Está indo. Você pode até ler, né? A criação e tal. E outra coisa importante, creia na palavra de Deus. Nós vamos futuramente trazer também para você alguns métodos de interpretação, né? Às vezes você diz assim, não, mas a Bíblia é muito difícil, eu não consigo ler, eu não entendo, né? Por que tem isso na Bíblia? Por que tem aquilo? Por que usa essas palavras? Então, calma, né? Tudo no seu tempo, né? Tenha paciência, mas comece pelo mais fácil. Do mais fácil ao mais difícil, né? Então, nós vamos começar a ler, ore antes, né? Depois comece pelo Novo Testamento. Escolha um livro. Geralmente nós indicamos o livro de João, Evangelho de João, que é um evangelho simples, um evangelho direto, fácil de se ler, de se entender, e é bem assim, teológico, é bem objetivo. Fala de Jesus como Filho de Deus, que ele veio a esse mundo para salvar a humanidade, e é um evangelho maravilhoso. Então, fica a dica, né? Começar pelo Evangelho de João, de preferência. Se não você quiser, pode começar por Mateus, depois ler Marcos, Lucas, João, e assim segue a sequência, tá? Nunca comece pelo último, por exemplo, Apocalipse, né? Isso aí, até para os estudiosos, é complicado, né? Até para quem já lida por muito tempo com a Bíblia, com a palavra de Deus, o Apocalipse, que fala de coisas do fim do mundo, né? Você talvez tenha curiosidade, como será o fim? Vai ser isso, vai ser aquilo? Mas a linguagem ali é uma linguagem simbólica, é uma linguagem diferente, você precisa aprender a entender o contexto, quem escreveu e assim por diante. Não, é muito complicado até para aqueles que estão acostumados. Mas, para quem está começando, comece pelos evangelhos e principalmente pelo livro de João, tá bom? Vamos lá, fica a dica. Faça uma leitura sistemática, né? O que é a leitura sistemática, né? É você, por exemplo, você pegar o livro de João, você lê ele do começo até o fim. Você tem um método ali, né? Seja sistemático na sua leitura. Não leia textos aleatórios. Por exemplo, eu vou ler hoje João, depois vou ler Mateus, vou ler Romanos, tal, né? Ficar lendo textos, né, fora do seu contexto, né, que isso é muito importante, você vai aprender isso lá na frente, quando nós falamos de interpretação, que não se pode ler um texto fora do seu contexto, né? Então tem que ler o texto todo, na sua plenitude. Então, seja sistemático na sua leitura, né? Se você determinou, olha, eu vou começar a ler. Então leia, pegue um livro mesmo, leia até o final, né? Você quer começar pelo livro mais fácil? Pode ser, mas leia até o final. Depois você vai lendo o outro, um por um. E tem esse hábito de fazer leituras sistemáticas, não leituras isoladas, né? Então, é outra dica importante. Tenha uma visão devocional, né? Aí que entra aquela coisa que eu falei no começo, né?
quando você ora, você pede a Deus que Deus fale ao seu coração. Deus use a palavra para te mostrar uma lição, né? Então, quando você olha assim, você procura ter essa leitura devocional de forma que Deus haja através da palavra que você está lendo, né? É você abrir o seu coração para a palavra de Deus, né? Como devocional é no sentido de você se abrir para que Deus possa usar a sua palavra, né? Que o Espírito Santo te mostre aquilo que você necessita saber, talvez uma experiência, uma história que está contando, mas que aquilo toque o seu coração, que aquilo seja importante para a sua vida, não seja apenas um conhecimento intelectual, mas que seja algo que possa vir a trazer uma lição para a sua vida. Então, isso é ter uma visão devocional, tá? Então, nós vamos entender, calma, nós vamos entender isso também com bastante... vamos falar sobre isso com mais detalhes lá na frente. Vamos lá, como começar? Deixa eu ver. Outra coisa importante, leia devagar e pausadamente, né? Então, não tenha pressa para fazer a leitura da palavra de Deus, né? Talvez você queira ler a Bíblia toda num dia, não dá. Talvez até dê, se você quiser ficar o dia inteiro lendo, né? Mas leia devagar, pegue o texto, como eu falei, sistemático. Eu quero ler dessa forma, então eu vou até o fim, né? Mas seja... não pegue textos longos para ler, né? A não ser que você tenha tempo e tenha vontade, disposição. Mas para ler por ler não adianta, né? Então, leia devagar, leia pausadamente, e isso vai te ajudar no conhecimento, e também Deus vai falar de uma forma especial para o seu coração, tá bom? É uma dica importante. Procure entender o texto. O que isso quer dizer? Que você deve ler o texto e, se não entendeu, leia novamente o texto, né? Faça várias leituras do mesmo texto, né? Às vezes você fala assim, mas eu quero acabar logo. Aí eu volto no ponto anterior. Você não pode ter pressa. Se você não entendeu, procure entender, né? Veja no seu contexto, veja se tem alguma coisa importante. Lá na frente também nós vamos falar sobre interpretação, que vai te ajudar a entender, né? Mas no momento, se você não entendeu, procure ler novamente, procure ver o contexto daquela situação, o que o autor quis dizer, né? Então, eu já estou entrando em alguns pontos da hermenêutica, né? Mas não, você que conhece um pouco de interpretação de texto, você sabe que se você não ler várias vezes, você não vai conseguir entender alguma coisa, né? Então, isso aí vai ser importante, né? Leia devagar, procure entender, né? Se você não entendeu, você tem que procurar os meios que te ajudem a entender, né? Aí eu vou passar para o outro ponto, que são os instrumentos que nós temos em mãos. Por exemplo, os dicionários, né? Então, hoje nós temos o Google, né? Nós temos celular, temos computador, nós podemos pesquisar o que significa essa palavra, onde está esse lugar geograficamente, né? Quem são essas pessoas. Então, nós temos todos os instrumentos para nos ajudar a entender aquela situação. E outra coisa importante são as traduções, né? Às vezes você não entendeu na sua tradução. Eu tenho a minha Bíblia aqui, ela tem uma tradução revista e atualizada, né? Se você abrir aqui na primeira página, está aqui, Bíblia Sagrada, está vendo? Ela está com a câmera ao contrário, né? Câmera invertida. Então, revista e atualizada. Mas tem outras versões mais fáceis, por exemplo, a nova versão internacional, que é chamada de NVI, a Bíblia na linguagem de hoje. Nós já temos uma Bíblia assim, né? Muitos até não gostam dessa linguagem, porque é muito coloquial, né? Muito assim popular, às vezes a pessoa não gosta de uma linguagem muito assim dessa forma, mas procure ter essas outras traduções
ou ver essas outras traduções. Talvez você tem uma Bíblia em papel, que é uma versão, mas você tem um instrumento do celular, você tem um computador que você pode pesquisar outras versões. Aí você pega aquele texto lá que você não entendeu e procura em outras traduções. E quem sabe você tem aí uma luz, um entendimento maior daquela passagem, tá? Mas nós vamos aprender também com o tempo. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Entenda da cultura, da época e local, né? Então, aquela coisa do contexto também, né? A Bíblia tem, assim, textos que foram escritos há muitos anos atrás. Uma situação totalmente diferente. Não é como hoje, né? A cultura era diferente, a linguagem era diferente, o local, as pessoas eram diferentes. Então, como adaptar isso? Como contemporaneizar isso? Então, nós precisamos entender que às vezes aquilo serviu para aquele momento, para aquela época. E tem coisas que serviram para aquela época e servem para nós hoje. Então, nós precisamos equilibrar isso, ver que se aquilo tem uma lição. Às vezes uma coisa que serviu naquela época serve de lição para nós hoje, né? Então, a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, ele é atual, porque ele também fala as nossas vidas hoje, tem a ver com a nossa vida hoje, mesmo sendo de culturas diferentes, de épocas diferentes, locais diferentes, né? A Bíblia ela é maravilhosa exatamente por isso, né? Porque ela nos dá, assim, ela é rica de ensinamentos para a nossa vida, que nós tiramos essas lições, mesmo sendo totalmente diferentes naquele momento que foi escrito, naquela situação, aquelas pessoas, aquela língua, mas ela nos traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida hoje, né? Mas procurar entender é importante. Então, aí nós temos também os recursos aí, temos dicionários, temos pesquisas, né? Então vá atrás, né? Se você não entendeu, vá atrás, pergunte para as pessoas, né? Então isso vai ser importante. Reconhecer o tipo de literatura, né? O que significa aquilo, que tipo de literatura é, às vezes ela pode ser uma canção, pode ser uma poesia, né? Pode ser uma história, né? Reconhecer isso nós vamos aprender lá na frente também, quando nós falarmos de interpretação. Nós vamos trazer alguns exemplos também de literatura, tá bom? Descubra como aplicar. Então, é aquilo que eu falei, né? Sempre procurar tirar uma lição, né? Mesmo sendo, né, uma situação diferente, cultura diferente, procurar tirar uma lição daquilo. O que isso é importante para mim? O que isso é relevante para mim? O que eu posso trazer para a minha vida usando esse texto, né? Usando essa situação? Então, tire uma aplicação de tudo isso, uma lição. Vamos lá mais, né? Procure entender a visão do escritor, né? A visão do escritor, né? Às vezes aquele que escreveu na época, escreveu tendo uma visão para determinadas pessoas ou para um grupo de pessoas. Procure entender se aquilo é uma carta. Eu estou escrevendo essa carta para uma igreja, por exemplo, no Novo Testamento, né, no caso do apóstolo Paulo, ele estava em viagem missionária, então ele escrevia cartas para as igrejas, perguntando como estão os irmãos lá naquela igreja. E eu coloquei exemplos aí, um dos exemplos que é os evangelhos. O que é o evangelho? É uma história a respeito de Jesus, né? Então, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, cada um conta a mesma história, né? A respeito da mesma pessoa. É como você pegar 4 pessoas diferentes que viveram uma certa situação e eles escrevem sobre uma pessoa, né, em comum entre eles, né? No caso dos evangelhos. Então eles vão contar, cada um tem uma visão diferente, uma característica diferente, cada um tem uma forma de escrever diferente também, né? Então procurar entender isso daí, né? Isso aí com o tempo também a gente aprende, a gente tem mais familiaridade.
procure uma versão mais fácil. Então, aquilo que eu falei também da tradução, né? Ou versão ou tradução, né? Então, eu tenho uma tradução da Bíblia que, olha, não consigo ler nessa Bíblia, tá difícil, as palavras são difíceis. Aí você vai lá, né? Tem versões mais fáceis, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão muito fácil de se entender, né, que vai te ajudar também, mas é bom sempre comparar, sempre ter as duas, né, não usar só uma. Aí você vai comparando, porque tradução é aquela coisa, né, quando alguém traduz um texto, ele traduz do seu jeito, da sua forma de ver, da sua visão, né? Pode ser que não seja literalmente aquelas palavras que o texto está dizendo, né? Então você tem que comparar com outras traduções, para que aquilo possa ter um entendimento maior. Isso não quer dizer que um está certo, outro está errado. É que um vai complementando o outro. Um vai enchendo o que o outro deixou de fazer. Então procure uma versão sempre mais fácil para te ajudar no entendimento. Leia um pouco de cada vez, sem pressa. Então, eu já falei isso no começo, né? Nós lermos os textos sem pressa, procurar ler da melhor forma possível, bem devagar, né? E escreva perguntas, né? Escreva perguntas. O que isso significa? Aquilo que você não vai entender, você vai escrevendo, né? Você vai perguntar, quem escreveu? Foi João. Quem escreveu isso? Ou por que ele escreveu isso? Para que ele escreveu isso? Para quem ele escreveu? Que situação ele estava quando escreveu isso? Né? Que cidade é essa? Que região é? O que significa essa palavra? Escreva mesmo. Pega um caderno, quando você for ler, estudar, escreva. Olha, não entendi isso, não entendi aquilo, e você vai pesquisando, vai indo atrás de cada uma dessas, procurando responder essas perguntas. Talvez você não ache, aí pode perguntar para alguém. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também, eu vou te ajudar nesse sentido, tá bom? Escreva suas perguntas. Então vamos lá. Métodos de estudo bíblico, né? O primeiro método é livro por livro, ou seja, você pega um livro e lê do começo até o fim, né? Você escolhe um livro. Então nós sempre indicamos o Novo Testamento, e principalmente o livro de João, né? Aí você não quer ler João? Pode ler Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, né? São livros assim interessantes, né? Para começar, né? Então os outros você já vai pegando o jeito, mas esse é um tipo de método, de livro por livro. Outro tipo de método é capítulo por capítulo, né? Então, você, de repente, não quer ler um livro inteiro, vou ler um capítulo. Mas é interessante que você comece do começo. Não adianta você ler, você pode ler assim, vou ler um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, mas não leia capítulos diferentes, leia na sequência, procure ter uma leitura sistemática, né? Hoje não estou a fim de ler o livro, vou ler só um capítulo. Sim, tudo bem, mas procure seguir uma sequência para que aquilo te ajude a entender melhor o contexto, né? Para você não sair do contexto. E quando você for ler o outro capítulo no outro dia, dê uma recapitulada no capítulo anterior para ver se aquilo realmente tem um sentido objetivo também importante naquele texto. Tá bom? Então, são essas aí as nossas dicas para hoje. Para a nossa próxima aula, nós vamos aprender a interpretar textos. Então, acho que é a parte que você gostaria mais, que você está esperando mais, né? Eu não estou entendendo nada, eu quero interpretar, quero saber o que aquilo quer dizer. Então, nós vamos dar também algumas dicas para você para interpretar textos, tá bom? Na próxima aula. Então, você vai aprender a identificar os simbolismos, né? A Bíblia tem muitos simbolismos, né? Tem muita coisa ali que não é literal. São símbolos, são figuras, né? Então você vai entender aprender um pouco sobre esses simbolismos, né? Analisar estilos, né? Porque são estilos diferentes, pessoas diferentes, escreveram em épocas diferentes, né? Características diferentes. Então nós vamos analisar também estilos
para que a gente possa entender os textos lidos e tirar nossa própria conclusão. Isso é importante, né? É você pensar também pela sua cabeça, não procurar pensar pela cabeça dos outros, né? É importante você ter a sua conclusão, né? Então, na igreja, nós sempre falamos assim, é necessário que você conheça a palavra, você conheça a Bíblia, conheça as Escrituras, porque quando eu estiver pregando, você vai lá e confere, vê se é isso mesmo, né? Para você não ser levado aí por más conversações, né, más pregações, textos pregados de uma forma errada. Então, você precisa tirar também as suas conclusões e perguntar, olha, será que é isso mesmo que você está falando? Será que é isso mesmo que está aqui na Bíblia? Então, isso é importante. Então, nós vamos aprender na próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui, fim da terceira aula, e na próxima aula nós vamos falar sobre interpretação da Bíblia. Se você estiver gostando dessas lições, dessa aula, desse curso, coloque nos comentários, né? Se você também não estiver gostando também, pode colocar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, não estou entendendo nada que você está falando, pode colocar o que você quiser, nós vamos procurar ajudá-lo, né? Então, isso é para te ajudar a entender mais e ser um estudioso da palavra de Deus, tá bom? Então, nós ficamos por aqui e tenha uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço para você e se cuide, viu? Fique na graça do Senhor. Amém. Tchau, tchau.